Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Chegamos a mais verdade. Estamos ao vivo dentro da programação da sua TV Arapuã. Que bom poder lhe encontrar, que bom poder lhe abraçar aqui na programação da sua TV Arapuã. Você que estava coladinha com o Samuca Duarte no Estado de Ação, segue conosco agora, porque o nosso debate é sobre legislação trabalhista. Estão mexendo, estão mudando, tem discussão no Brasil sobre as regras do trabalho. Isso preocupa ou não o trabalhador brasileiro? Isso deve preocupar ou não o empregador brasileiro? Vamos conversar com o juiz do trabalho, o doutor Marcelo Carniato, ele que assumiu a presidência da Associação dos Magistrados da Paraíba desde 2018. Doutor Marcelo, presidente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Rede Verdade, do Sistema Arapuã. Uma satisfação aqui estar presente no seu programa e tirar as dúvidas que forem necessárias acerca da mini-reforma trabalhista recentemente aprovada na Câmara dos Deputados. Exatamente, que está indo para o Senado Federal, está ali já para discussão no Senado Federal, né? Doutor Marcelo, para a gente entender, só para que o nosso telespectador entender, você é presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, a gente está falando de uma associação de que tamanho, com que atuação aqui no Estado? Bem, Luiz, a Matra, ela representa todos os magistrados e magistradas do trabalho de primeira e segunda instância, juízes e desembargadores, ativos e inativos. Nós temos cerca de 74 associados no Estado da Paraíba e função basicamente é de defender as prerrogativas da magistratura, também, obviamente, defender o direito, a justiça do trabalho, o processo do trabalho, dentre outras atribuições estatutárias que nós temos. Bom, e vocês estão vendo com que olhar essa medida provisória encaminhada pelo governo federal, a 1045, que já passou pela Câmara Federal, isso está lá no Senado, e ela faz ali, promove algumas alterações. O que é que o senhor destacaria ali de alteração em relação à MP 1045 e o que é que deve preocupar ou não o trabalhador brasileiro? Olha, Luiz, primeiro é bom esclarecer que a medida provisória 1045 ela foi destinada a regulamentar a questão que envolvia as medidas de suspensão do contrato de trabalho e de redução da jornada e do salário durante o início da pandemia, né? Foi aquelas medidas emergenciais, é o que a gente chama de direito de emergência. São excepcionais. Isso, são medidas excepcionais para enfrentamento daquela crise que se iniciava no ano passado. E que foram importantes, né, doutor? Foram relevantes, né? Algumas medidas dessas, elas auxiliaram na manutenção de alguns empregos, elas fomentaram, de certa forma, a economia. E agora o Congresso ele passou para uma outra etapa, que é criar uma legislação para um período pós-pandemia, né? Ou seja, para um período que o mercado de trabalho vai também necessitar de alguma legislação para enfrentar o momento de retomada, né, da economia. A grande preocupação que causa na sociedade foi que, principalmente naqueles operadores do direito, é que durante a tramitação do processo legislativo na medida provisória foram incluídas algumas matérias estranhas ao texto original, que não tinham relação alguma com a medida provisória inicialmente proposta e tampouco tinham urgência de tramitação. É o que a gente chama de jabuti no jargão político, que você bem conhece, né? Então, Luiz, dentro dessas matérias preocupantes, nós temos, na minha visão aqui, a principal é a que mitiga o acesso à justiça do cidadão. Ela cria critérios mais duros, mais difíceis para o cidadão ter o benefício da justiça gratuita, e não só na justiça do trabalho, como nos demais ramos do Poder Judiciário, ou seja, algo que extrapola os muros da justiça do trabalho, e, de certa forma, agride, por maneira, a Constituição, na medida em que o Constituinte estabeleceu, enquanto direito do cidadão, o direito ao acesso à justiça gratuita integral. Então, a partir do momento, por exemplo, que você cria uma regra em que o beneficiário da justiça gratuita pode pagar com o seu crédito, né, parcelas decorrentes de uma eventual condenação, mesmo que seja parcial, na nossa visão, essa matéria é inconstitucional, esse dispositivo é inconstitucional. Inclusive, o texto original da CLT, da reforma trabalhista, está sendo discutido agora no Supremo, há uma ADI que vai ser retomado de julgamento agora em outubro, que questiona a reforma trabalhista, e a mini-reforma, ela conseguiu piorar a situação, ou seja, tornar mais dura essa regra, e arrastar essa inconstitucionalidade para o Código de Processo Civil e a Lei dos Juizados Especiais. Então, é uma matéria que preocupa bastante, não apenas a magistratura, mas também
A própria advocacia também está preocupada. Já vi manifestações recentes da Associação dos Advogados Trabalhistas também preocupados com essa matéria. E é importante que a sociedade seja alertada nesse sentido. Ou seja, o primeiro item para a sociedade ficar alertada é que a MP ela dificultaria a questão do acesso à justiça gratuita. Isso. Você... Hoje, como é hoje, qual é o critério utilizado hoje para se utilizar e qual é o que passaria a ser se a MP passar no Senado? Olha, hoje, desde o advento da reforma trabalhista do final de 2017, o beneficiário da justiça gratuita, ele automaticamente tem esse pedido concedido na Justiça do Trabalho se ganhar até 40% do valor do teto previdenciário. Algo que gira em torno hoje de um valor desse 40%, R$ 3.800 e alguma coisa, R$ 3.800. Até aí ele pode solicitar a justiça gratuita. E é deferido. Porém, ele pode declarar, né, que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sujeito próprio da sua família, e os juízes tendem a aceitar essa declaração até que, se a parte contrária comprove que ele detém esses meios. Mas ele pode, por autodeclaração, fazer isso. Os juízes a justiça tende a aceitar. Agora, a que se criou nessa nova regra, mesmo que você receba, né, esse valor e você esteja desempregado, você é considerado, você tem que pagar a justiça gratuita, ou seja, você não será beneficiado da justiça gratuita. E o que é um absurdo, né? Porque a pessoa que está desempregada, ela obviamente ela é uma pessoa que necessita da gratuidade judiciária. Então, a proposta atual, ela é temerária nesse sentido. Assim como ela, digamos assim, inverte o ônus da prova. Você vai ter que provar, né, que você tem aquela condição, digamos assim, de miserabilidade, né, para ter acesso à justiça gratuita. E arrasta essa inconstitucionalidade para o processo civil, o Código de Processo Civil e para os juizados especiais federais. Né? Então, isso preocupa bastante porque, por exemplo, o público dos juizados especiais federais e da Justiça do Trabalho é um público bastante carente. Aquelas pessoas que vão reclamar na Justiça do Trabalho, em geral, são pessoas desempregadas. O senhor fala isso por experiência de estar desde 2005 na magistratura? Na magistratura. Então, as nossas ações são, em geral, propostas de pessoas desempregadas. Ninguém, em sã consciência, no curso do contrato de trabalho, vai demandar contra o empregador, porque certamente ele está dispensado. Então, ele espera sair do emprego, né, e aí vai reclamar o que ele entende ter de direito. Então, dentro da nossa visão, a proposta é temerária, por quê? Porque ele entende que o contrato de trabalho estando vigente ou não, a pessoa que receba um determinado patamar, ela não tem o acesso à justiça. Então, doutor Marcelo, para além dessa questão do acesso à justiça, me parece que tem outras alterações ali que têm sofrido algumas críticas do ponto de vista da precarização da relação do empregado com o empregador. Especificamente ali, fim do 13º, das férias, do FGTS, e da relação, no caso específico dessa MP, para pessoas de 18 a 29 anos, um salário menor, 2 anos sem carteira assinada. Essas precarizações, o governo defende que elas são necessárias para estimular a empregabilidade. Você acredita nessa tese? Bem, eu primeiro vou falar da tese, né, Luiz? Eu acredito que seja um grande erro a gente pensar que o estabelecimento de leis com mitigação de direitos trabalhistas, eles tendem a gerar empregabilidade. O que vai gerar empregabilidade não é o direito, é a economia. É um cenário econômico mais aquecido, isso sim gera emprego. Até porque a reforma de 2017 foi com essa promessa e o desemprego só aumentou de lá para cá. Isso. Tivemos cenários de quase de pleno emprego no Brasil com a CLT vigente, a CLT arcaica, enfim, que se chama de arcaica, vigente. Então, na verdade, o que vai gerar empregos no Brasil não é uma legislação A, B ou C, e sim um cenário econômico favorável à empregabilidade. Isso aí já é uma discussão que vai além do direito, pertence muito mais à economia. Nessa MP, não estava previsto no texto original, foram incluídas 3 modalidades novas de contratos temporários. Eu digo temporários porque a vigência desses programas de estímulo de emprego, cada uma delas de 36 meses. E elas estabelecem 3 tipos de contratos, né? Então, basicamente, eu vou aqui resumir. Nós tínhamos um primeiro contrato, que é o Priori, né, que é o contrato que visa estimular o primeiro emprego, né? É um contrato que tem duração de até 24 meses, destinado aí a jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram emprego registrado e a pessoas acima de 55 anos que estão desempregadas há mais de 12 meses.
É um contrato temporário que só pode ser utilizado em situações onde o salário tem que ser de até 2 salários mínimos, o salário básico, e essa pessoa vai ter quase todos os direitos de um empregado normal, com exceção de a contribuição do fundo do FGTS que o empregador paga ser inferior ao que um empregador, digamos assim, um contrato comum paga. Ou seja, hoje qualquer empregador tem que pagar 8% de contribuição fundiária. Nesse contrato, a contribuição vai variar de 2% a 6%, e a multa do FGTS será paga pela metade. Então, Luiz, o que eu pondero aqui é que, por exemplo, esse tipo de contratação em que pese, digamos assim, você vai ter um custo em tese menor, mas isso vai garantir a criação do emprego. Às vezes o empregador coloca no papel ali, por alguma restrição ou outra que vai ter esse trabalho, por exemplo, ele não pode prestar horas extras, já é uma restrição de até 2 horas disso que ele pode prestar, é uma restrição que o empregador já não vê com bons olhos, né? Porque às vezes ele quer que o empregado preste um pouco mais de horas extraordinárias. Enfim, então não é uma garantia de que haverá mais empregos, né? É uma modalidade nova, uma modalidade que já temos outras modalidades de contrato temporário no Brasil, por prazo no Brasil. Fica até mais flexível para afastamentos, inclusive, para desligamentos, se você for incluir por essa porta. Fica, mas assim, nós já temos contratos. A diferença desse contrato para outros é que qualquer atividade da empresa, ela pode fazer esse tipo de contrato. Não apenas atividades transitórias, entendeu? Que a CLT exige. Ô, presidente, você está falando que essa reforma, essa mini reforma trabalhista que está lá no Congresso nesse momento, ela é mais violenta do que a reforma trabalhista de 2017? Você poderia classificar assim? Eu não diria mais violenta, né? Eu diria, Luiz, que ela não, digamos assim, pela sua transitoriedade desses programas que eu falei aí, eles duram apenas 36 meses. Então, são questões que, realmente, com o passar do tempo, eles deixam de existir, esses programas. Agora, a reforma de 2017 ela foi bem mais ampla, ela foi bem mais estruturante, ela modificou alguns fundamentos do direito do trabalho, como a questão do negociado sobre o legislado. Sim. Então, foi bem mais ampla. Agora, o que eu diria que é mais danoso ao cidadão, dentro dessa reforma, como eu já frisei, sem dúvida alguma, é a questão do acesso à justiça, da justiça gratuita. É uma regra que, de fato, ela vai inviabilizar bastante o exercício desse direito constitucional de você ter acesso à justiça. E não só na justiça do trabalho, mas nos outros ramos do judiciário. Quando, em 2017, a reforma do trabalho colocou essa alteração do negociado ficar acima do que é legislado, ou seja, trocando para que as pessoas possam entender, o acordo entre o patrão e o empregado ter ali uma certa hegemonia sobre o que diz a lei. Muita gente ficou com medo para dizer, olha, o empregado sempre entra mais fraco nessa discussão e nessa negociação, porque ele precisa e quer o emprego. E o empregador tem várias opções para fazer ali esse debate. Da experiência de julgados que o senhor tem de lá para cá, isso pesou para as costas do trabalhador brasileiro, essa alteração da negociação, ou não? Até tornou mais ágil, de fato, as contratações e melhor para o empregado? Olha, primeiro, é bom esclarecer que quando a reforma trabalhista, 2017, ela veio, ela trouxe a questão da prevalência do negociado sobre o legislado na negociação coletiva. Então, é uma negociação entre sindicatos, onde se presume que existe uma paridade aí de força diferente de uma negociação entre empregado e empregador individualmente, onde, obviamente, o poder do empregador sobre o empregado inviabiliza uma negociação, né, digamos assim, paritária. É difícil a gente agora mensurar se houve, digamos assim, aumento de conflitos, uma evolução no que diz respeito à qualidade das negociações coletivas, das normas, sobre as que eram regulamentadas pelo Estado. Em algumas matérias, eu creio que a negociação coletiva pode ajustar melhor a necessidade de cada categoria, né? Possa ser que ela pela sua maleabilidade, ela possa se adaptar melhor. Em outras situações, não. Né? Algumas questões que envolvem, principalmente intervalos entre a jornada, algumas situações, eu acredito que as negociações, às vezes, tendem um pouco a extrapolar uma certa razoabilidade, né, e criar algum tipo de norma que seja mais precarizante. Mas, se você me perguntar, né, na prática, você já julgou alguma dessas normas pós-reforma trabalhista, onde se considerou alguma questão inconstitucional? Abusiva? Não. Aí até agora não. Mas já aconteceu? Já. Né, em alguns tribunais já se depararam com essas questões. Particularmente eu ainda não.
que a associação espera e que tipo de mobilização vocês estão fazendo, então, para modificar ou barrar o texto da MP do jeito que está hoje lá no Congresso? Olha, Luiz, o papel da Associação dos Magistrados nessa questão da medida provisória 1045 é muito mais de esclarecer o Senado Federal, nesse momento que está lá, a respeito dos riscos que envolvem a afronta à Constituição dentro desse projeto, né? Então, nós buscamos mais contribuir de forma técnica para que o projeto ele seja adequado ao que diz a Constituição. Esse trabalho mais político, de reivindicatório, de melhores condições de trabalho, ele fica muito mais a cargo das centrais sindicais, né, daqueles movimentos sociais de trabalhadores que certamente também vão se dirigir agora ao Congresso e fazer agora essa mobilização também. Porque vocês, enfim, conseguem identificar alguns pontos positivos no debate da evolução da legislação trabalhista, até nesse texto, ou não, ou ele é 100%, enfim, passível de discussão. Não, eu não diria que o texto ele é, digamos assim, integralmente um terror, mas muito pouca coisa se aproveita. Eu já destaquei aqui que aquele programa... A ideia original, que era bem-vinda, né? Aquela de... É bom a gente lembrar que esse texto ele sofreu 349 emendas, né? E o texto original, que era aquele programa de suspensão do contrato e redução de jornada e do salário, como eu já destaquei, foi benéfico naquele momento, naquele instante. A gente tem que olhar para frente, né? Olhar para frente no momento pós-pandemia. Então, nesse momento pós-pandemia, para o que se presta, ou para o que se pretende ter da legislação, creio eu que ela será ineficaz. Isso que vai dizer não é o Poder Judiciário, isso que vai dizer é o próprio empresariado que vai pegar a legislação e vai verificar se vai ter segurança jurídica ou se vai ter, não apenas isso, mas principalmente se vai ter um ambiente econômico favorável a adotar esse tipo de contratação. Eu lembro bastante da reforma trabalhista, quando veio o trabalho intermitente, né? O trabalho intermitente foi como uma vedete da reforma trabalhista, mas até agora o que a gente tem de informação dos setores governamentais que fazem estatísticas de empregabilidade, ela está sendo muito pouco utilizada. Então, isso é quem vai dizer se essas modalidades vão vingar ou não, é o mercado. Quando você escuta um grupo empresarial ou um empresário brasileiro dizer que a justiça do trabalho é uma das principais fontes de entrave do desenvolvimento econômico do Brasil, o que é que vocês pensam? Olha, Luiz, eu vejo com muita preocupação esse tipo de afirmação, porque a justiça do trabalho, na verdade, ela ajuda justamente a equilibrar as relações entre empregado e empregador, a pacificar conflitos. A justiça do trabalho, ela tem uma existência no Brasil de mais de 50 anos e nós temos aqui uma preocupação única e exclusivamente de dirimir conflitos aplicando a Constituição e a CLT. O bom empregador, aquele empregador que cumpre a legislação do trabalho, ele não tem o que reclamar da Justiça do Trabalho. Pelo contrário, ele tem que agradecer à Justiça do Trabalho de punir, condenar os maus empregadores. A legislação do trabalho, de certa forma, lucram com isso, né? Eles lucram com a ilicitude deles e prejudicam aquela pessoa que trabalha dentro da lei. Agora, o que eu falo sempre é que aquelas pessoas que estão realmente descontentes, né, com a legislação do trabalho, querem fazer a modificação, devem reclamar, obviamente, aos parlamentares, eles que fazem a lei. A Justiça do Trabalho aplica a lei e a Constituição. Então, nós somos um poder que tende a utilizar a judicatura para equilibrar as relações de trabalho, né, torná-las cada vez mais justas, equânimes e, de certa forma, tornar a relação entre empregado e empregador cada vez mais civilizada. Esse é o nosso papel. Tá? Vamos falar da realidade da Paraíba aqui, da atuação da Justiça do Trabalho na Paraíba. Olhando para a realidade dos magistrados aqui, dos juízes, como é que está a realidade aqui na Paraíba? Está tudo a contento? É algo assim reivindicado do ponto de vista de logística, de estrutura, ou até mesmo de deficiência da quantidade, do quantitativo de juízes em atuação aqui na Paraíba? Olha, Luiz, recentemente nós fomos correcionados pelo TST, né? Tivemos uma excelente avaliação do corregedor, no sentido da nosso desempenho funcional. O TRT está dentro dos que se chama de tribunais de médio porte, né? Aqueles tribunais que não são tão grandes, mas não são tão pequenos, ele está entre os primeiros em termos de prazos, em termos de cumprimento de metas, enfim. Nós tivemos a pandemia agora, isso afetou bastante o nosso funcionamento. E a Justiça como um todo, principalmente a Justiça do Trabalho, aqui na Paraíba, ela utilizou bastante a ferramenta da audiência telepresencial. Seja
demos vazão aí aos diversos processos que nós temos. Temos pouquíssimos processos parados, né? E nós demos uma resposta rápida à crise que se estabeleceu. Nós tínhamos aqui um inúmero contingente de pessoas que precisavam do judiciário, o salário é uma verba alimentar, muitas pessoas eram dispensadas, não recebiam sua rescisão, e a Justiça do Trabalho conseguiu colocar as audiências presenciais para, nesses momentos de pandemia, né, em que ainda há uma restrição de circulação de pessoas, a gente possa fornecer ao cidadão uma prestação jurisdicional que seja, dentro da realidade que nós temos, a contento. Agora, estamos agora no período de retomada, né, a Justiça do Trabalho, desde o começo de agosto, retomou de forma gradual as audiências presenciais e com todos os cuidados, e esperamos que, né, Deus queira, que essa pandemia ela dê sinais agora de diminuição, né, da sua intensidade, e a gente possa voltar à normalidade e prestar um serviço de excelência que a Justiça do Trabalho sempre prestou. Nós temos pouquíssimas reclamações por parte, por exemplo, da advocacia no tocante ao nosso desempenho funcional, a questões que envolvem prazo. Somos uma justiça considerada uma justiça célere, e até a gente busca mais, nosso trabalho que nós temos na associação é buscar mais competência. Eu acredito que a Justiça do Trabalho tem mais a oferecer à sociedade, né? Nós temos algumas questões previdenciárias que poderiam ser apreciadas na Justiça do Trabalho, né? Deferimento de benefícios, tem uma relação intrínseca com a relação de trabalho, e eu acredito que possa ser, digamos assim, algo para o futuro bom para a sociedade. Justiça do Trabalho mais encorpada, Justiça do Trabalho preparada para lidar com outras questões além da relação de empregado e empregador. Bom demais. O povo quer realmente um dinamismo no retorno aí da justiça. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, obrigado pelos esclarecimentos e boa sorte aí na condução da presidência da Matra aqui na Eu que agradeço, Luiz, você, o Sistema Arapuã, e estou à disposição sempre. Bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.